Graça e paz, irmãos. O meu boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos os irmãos tremendamente. Poderíamos todos se assentar. Antes de entrar na palavra, eu gostaria primeiro de agradecer a Deus por esse projeto maravilhoso que Ele entregou a minhas mãos e a mão da minha esposa. Tocou no coração do nosso pastor, no momento de muita dificuldade, muita luta no nosso país. Foi em tempo de pandemia. O Senhor tocou no coração do pastor. Começamos devagar com esse trabalho. Depois surgiu o nome ao projeto. Eu agradeço ao pastor também, à pastora, por ter nos confiado esse trabalho. Quero agradecer também a cada um dos irmãos que trabalham conosco. Vocês são a bênção. Se não fosse vocês, esse projeto não aconteceria, porque esse projeto não depende só de uma pessoa, ele depende de uma equipe. E pelo que Deus tocou no meu coração, esse projeto vai muito além de cesta básica. Vocês um dia vão ver Deus glorificando o nome dEle através de muitas coisas que Ele há de fazer através desse projeto. Esse projeto não é da nossa igreja, esse projeto não é do pastor, da pastora, esse projeto não é meu nem da Max, esse projeto não é de todos os irmãos, esse projeto é um projeto de Deus. Amém? Então, eu queria agradecer a todos, inclusive todos que de alguma forma têm abençoado esse projeto, trazendo mantimentos. Você pode ter certeza, as pessoas que recebem o alimento deste lugar são pessoas que nós primeiro identificamos, que pessoas que necessitam realmente. E como o nosso pastor mesmo disse, ele instruiu a mim e a Max que esse projeto não é para servir de bengala para ninguém. Esse projeto é para impulsionar as famílias, ajudando elas em momento difícil, mas incentivando elas a ter esperança, buscar em Deus. Esse é um projeto evangelístico, por isso há necessidade de vir até a casa do Senhor, senão perderia todo o efeito. Então, eu posso dizer para vocês que nós temos algo de Deus em nossas mãos e precisamos dos irmãos para abençoar ainda mais esse projeto. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus tocou no meu coração. Eu estava meditando em alguns textos. Hoje, novamente, durante o meu horário de almoço, eu tive conversando com o Senhor e Ele me orientou e me disse, porque eu tinha separado, eram mais ou menos uns 36 versículos. Eram muita coisa para falar. Mas vocês vão entender, depois Ele reduziu. Vamos começar nossa mensagem, primeiro entendendo o tema. Eu vou falar da bondade de Deus está em Cristo. Perceberam? A bondade de Deus, foi falado aqui essa noite sobre a bondade de Deus. Amém? E eu não conversei com ninguém sobre esse assunto, para vocês entenderem que o Espírito Santo de Deus está atuando nesse lugar. Amém? O título é A Bondade de Deus em Cristo. Vamos ler o livro, 1 Pedro, epístola, né? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, começando do versículo 3, e daí a gente vai seguir um pouco. Prometo que não vou demorar muito, mas o que Deus quiser falar aqui, toda a liberdade é do Espírito Santo de Deus. Podemos então seguir? Amém? Vamos lá então. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, que Ele nos fez nascer de novo. Lembrando, Ele nos fez nascer de novo,
por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Depois eu vou continuar lendo o texto. Nós precisamos entender que, acima de tudo, a nossa existência existe um propósito divino. E Deus, na sua excelência, sabedoria, Ele nos escolheu. E por isso nós estamos aqui nesta noite. E para que nós estivéssemos aqui nesta noite, Ele confirmou uma aliança que nada pode fazer perecer. Essa aliança foi comprada com algo de muito valor. Valor tão grande que não se pode enumerar, não se pode contar. E esse valor foi a vida do único Filho de Deus. Vocês entendem? Deus entregou o seu único Filho para resgatar nossas vidas, para nos dar uma vida nova, para nos levantar e nos fazer filhos dele. Amém? Nós somos filhos de Deus, mas filhos adotivos pela aliança do sangue de Jesus Cristo. E só Ele foi capaz de fazer tudo isso. No passado existia sacrifícios de animais, derramamento de sangue. Por mais puro que o animal fosse, por mais perfeito que também fosse, esses animais não puderam livrar a humanidade do pecado. Esses animais apenas serviam de sinal. Esses animais apenas serviam de testemunho, de modelo do verdadeiro sacrifício que somente Jesus pôde fazer. A Bíblia fala que ele foi o segundo Adão. Só que ele, como segundo Adão, ele tirou de nós a condenação que nós merecíamos pelo pecado. O primeiro Adão pecou, e por causa desse pecado que ele cometeu, trouxe condenação para a humanidade. Mas o segundo Adão, que a Bíblia fala que é Jesus Cristo, esse morreu para levar sobre ele toda a condenação. Então todos nós temos a certeza dessa confirmação de salvação eterna através da ressurreição dele. Muitos outros religiosos, líderes, se anunciavam como talvez Messias, como alguém enviado, mas nenhum desses conseguiu ressuscitar. Somente Jesus foi o único que o Espírito Santo de Deus ressuscitou dos mortos. Ele esteve lá no inferno e tomou a chave do inferno. Ou seja, nenhum ser diabólico tem autoridade para governar o inferno. Nenhum deles tem poder de aprisionar ninguém no inferno, porque o único Senhor e Salvador tirou deles. Eles não podem aprisionar mais as nossas vidas. Nós somos livres, nós fomos libertos para a glória de Deus. Amém? E isso é para nós uma esperança e também garantia. Tudo isso que ele fez foi por amor, irmão.
Eu não nasci no lar evangélico. Eu era católico, mas aos meus 16 anos também, eu nem católico mais era. Vivia uma tradição familiar que nunca preencheu o vazio do meu coração. E quando eu conheci a Jesus Cristo de verdade, eu entreguei minha vida a Ele. E tudo que eu fazia, que não era do agrado dEle, eu fui deixando, pouco a pouco. Que eu posso dizer para vocês, não sinto saudade de nada do passado. Também não sinto mais peso nem condenação de nada que eu fiz no passado. Porque hoje eu tenho uma vida nova. Eu tenho um Espírito de Deus habitando na minha vida. Vocês já perceberam? Já perceberam quão maravilhoso é nós podemos ter o próprio Deus habitando em nossas vidas? Na antiga aliança, somente os profetas, sacerdotes e reis tinham o Espírito Santo habitando sobre. Ele estava sobre eles, mas não estava dentro deles. Estava ungindo a vida desses. E eles fizeram coisas maravilhosas, coisas grandes, milagres que até hoje a Bíblia nos mostra grandiosos. E o Espírito de Deus estava sobre. Hoje nós temos Ele dentro. O que é capaz de impedir o agir de Deus através de nossas vidas? Nada. Só nós que limitamos a ação dele em nossas vidas. Somos nós que impedimos o agir dele. Então eu digo para os irmãos, está chegando um tempo que Deus está levantando um povo. Eu tenho visto nesse lugar coisas maravilhosas. Nossos cultos têm sido uma bênção. Mover de Deus é uma coisa maravilhosa. Não é à toa, gente. Está num tempo maravilhoso da parte de Deus. Ele deseja avivar a igreja dele. Ele deseja agora o avivamento. Não é só manifestações dos dons de língua, manifestações do Espírito em nossas vidas. Quando nós formos avivados por Deus, toda a nossa vida, todo o contexto de nossas vidas são transformados, são mudados. Nossas vidas são capazes, quando o avivamento vier sobre a igreja, de onde nós estivermos, se existir algum tipo de prostíbulo, se fecharão. Se estiver algum tipo de outras coisas contrárias à vontade de Deus, eles se renderão, porque foi assim no passado, e Deus deseja fazer isso de novo. Amém? Então, eu posso dizer para vocês, irmãos, tudo isso foi um plano de Deus. Deus planejou tudo isso para a igreja dele. Ele planejou isso para nossas vidas. É certo, é verdadeiro, que nós estamos aqui porque Ele nos chamou. A Bíblia fala que Ele nos escolheu. Ainda que muitos que aqui estão no passado repudiavam o Evangelho, muitos no passado odiavam crentes, mas hoje estão aqui servindo esse Deus maravilhoso, porque foram tocados de verdade pelo Espírito de Deus. Esse mover do Espírito de Deus é tão maravilhoso, gente, pois eu posso dizer que é tão maravilhoso que a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar com tudo isso, a salvação. A 1 Pedro 6 fala, portanto, alegre-se com isso, ainda que agora,
Desculpem, saiu do texto. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Irmãos, o que nossos irmãos no passado passaram, o que eles sofreram, para que chegasse até nós a palavra de Deus, para que chegasse até nós essa mensagem maravilhosa do reino de Deus. Gente, muitos foram queimados vivos, lançados às feras, cortados, crucificados, mas permaneceram fiéis, porque eles entenderam a mensagem do Evangelho. Nós precisamos vencer as nossas fraquezas, nós precisamos vencer as nossas limitações. Não podemos mais permitir que as coisas deste mundo venham influenciar-nos. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus transforme a nossa mente. É ela que é capaz de fazer isso por nós, sob a ação também do Espírito Santo habitando em nossas vidas. Sejam sensíveis à voz de Deus. Vejam o que está acontecendo no mundo. Vejam o que está acontecendo no país. Isso não é coisa comum. Isso são coisas que estão prenunciando a volta do Senhor, que está próxima. Essa volta já havia sido prometida para nós, igreja, e nós devemos desejá-la, mas nós precisamos cumprir o nosso papel. Nós temos que fazer aquilo que nos cabe. Amém? Primeira Pedro 1,10 diz assim: até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir o tempo ou ocasião, se referia ao Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês, ou seja, está falando para nós. Há quanto tempo tem que esses profetas falaram a respeito do Messias, de Jesus? Não foi para eles não, foi para nós. Olha só o quanto Deus nos ama, gente. Se vocês olharem para a Bíblia e olharem para a história, o mundo não está diferente, não está muito melhor do que em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruída. Nós vivemos até hoje. Por quê? Porque a vontade de Deus não é destruir o homem. A vontade de Deus é resgatar. O desejo de Deus é fazer-nos filhos para a glória dele. A vontade de Deus é povoar os céus. O desejo dele sempre foi que a humanidade fosse em grande número, mas que se rendesse a ele, vivesse para ele. Ele deu ordem: crescei-vos e multiplicai-vos. Ele não queria apenas uma família, ele não queria apenas só Adão, Eva e seus filhos. Ele queria uma família, ele queria não, posso dizer, ele quer uma família de muitos filhos. Agora, filhos que se identificam com o caráter de Cristo, filhos que vivem segundo os princípios e preceitos que está estabelecido na palavra de Deus. Nosso pastor, domingo agora, na escola bíblica, ele falou algo muito importante que nós precisamos entender. Ele nos falou que a Bíblia é Jesus. Vocês entenderam isso? Ou seja,
não é as coisas, não é o material, mas sim aquilo que contém dentro dela, os ensinamentos, os preceitos, os princípios, as promessas, a lei, é Jesus Cristo. Jesus afirmou, disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala a verdade, ele está falando da sua palavra. Quando ele fala da verdade, ele está falando dos seus preceitos. E eu posso dizer para vocês, não é difícil, irmão. As pessoas usam subterfúgios, maneiras de se esconder do que Deus tem para eles. Dizem que não é o tempo deles entregarem a vida a Jesus. Dizem que é muito difícil. Que nada, irmãos. É fácil. É fácil para quem tem o Espírito Santo de Deus. Eu não precisei ninguém dizer para mim que eu não podia mais beber cerveja. Foi o Espírito Santo tocando a minha vida. Eu vi uma pessoa passando, identifiquei que era da igreja. O Espírito Santo tocou em mim. O que você está fazendo? Ninguém precisou falar comigo. E ninguém me oprimiu a isso. Eu falava muito palavrão. Estava conversando com meu filho essa semana, falando sobre isso. Eu era uma pessoa que falava palavrão, era de 10 palavras, 11 era palavrão. E saía assim de uma maneira como natural. Eu me converti, irmãos. Vocês, se tiverem dentro da minha casa a oportunidade de viverem lá, nem eu, nem a minha esposa, ensinamos para o meu filho nenhuma palavra torpe. Ele aprendeu, mas aprendeu assistindo vídeo de youtuber, um monte de desigrejado, sem aliança. Meu filho hoje não está aqui, meu filho não está firme na fé, meu filho está vivendo um tempo de escassez espiritual, de esvaziamento, mas nós o criamos na casa do Senhor. Ele no ventre foi prometido para Deus. O nome dele, Mateus, nós escolhemos porque o significado quer dizer dádiva de Deus. O Mateus no ventre, a Max orando, antes de nós fazermos a ultrassonografia, nós consagramos ele. Interessante, no dia seguinte, quando foi fazer a ultrassonografia, Mateus estava com as mãos para o alto. Ele estava com as mãos para o alto. Mas ele, infelizmente, estou vivendo, eu e a minha esposa, uma luta muito grande. Eu preciso da ajuda dos irmãos em oração. Porque ele tem assistido esses desigrejados, ele se acha muito sábio, muito conhecedor. Isso tudo serve de impedimento, empecilho, quando eu e minha esposa queremos falar com ele. A Bíblia fala que Jesus disse que os profetas para os seus domésticos não têm valor. A palavra minha e da minha esposa para ele ouve e não valoriza. Ele prefere valorizar esses mentirosos da internet do que a mim e a mãe dele que o ama. Mas enfim, irmãos, estou falando isso aqui para entendermos que nós precisamos nos levantar como igreja. Nós precisamos sermos um em todos os momentos da vida. Nós precisamos sermos um como igreja e sermos um com Deus. Nós estamos vivendo um ano de propósito, do propósito de Deus. Ou seja, um ano em que nós precisamos entender que precisamos ser um com Deus, estarmos no centro da vontade de Deus para nossas vidas.
Amém? Em tudo isso, irmãos, esse amor de Deus faz com que nós precisemos dar uma resposta para Ele. E uma resposta para nós. Todas essas coisas ruins que a igreja do passado vivenciaram, a Bíblia fala que foi... Quer ver? Eu perdi a passagem. Tá aqui, ó. Está falando dos nossos irmãos do passado. 1 Pedro 1,7 diz: elas mostrarão que a sua fé é autêntica, ou seja, a prova, a luta. Com o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isto resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus for revelado. Amém? Esse Jesus revelado está falando da volta dele. Amém? Aqui, ó. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Vocês entendem, irmãos? Que nós passamos por lutas, passamos por dificuldade. Não foi Deus que nos entregou em nossas mãos isso. Isso é natural do homem. Nós vivemos num mundo que não é mil maravilhas. Aqui não é o céu. A nossa morada eterna, lá sim, as coisas serão perfeitas. Mas estamos passando por luta. Essa luta vai servir para isso, para nos provar. O fogo purifica o ouro, a prata. O fogo funde metais. O fogo consome todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos mostra que Ele tem como um dos sinais, símbolos dele, é o fogo. Esse fogo para purificar a nossa vida de todo o pecado. Esse fogo para tirar de nós as impurezas que incomodam, que fazem o coração de Deus se entristecer. Uma das respostas que nós precisamos dar para Deus é viver dignamente, conforme as Escrituras, em santidade. Em 1 Pedro fala também: sedes, pois, santo, porque, quer ver? Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. O próprio Deus falando. Agora, Deus, Ele é algum tipo de ser humano que manda alguém fazer algo que é impossível? Não. Se a Bíblia fala que é possível nós nos santificarmos, é porque é. Agora, é uma escolha. É fácil? Não é fácil. Tem que ser muita vigilância. Nós ainda tropeçamos, nós ainda falhamos. Não existe igreja, enquanto aqui na terra, perfeita. Não tente vislumbrar uma igreja perfeita. Não tente, porque você vai se frustrar. Mas entenda que a igreja precisa buscar a perfeição. A igreja precisa
ter como alvo a santidade. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. A Bíblia diz que o pecado afasta o homem do seu Criador, de Deus. E nós, como igreja, queremos Deus perto. Nós queremos Deus aqui dentro. Deus não pode habitar numa casa imunda. Deus não pode habitar numa casa que faz Ele sentir nojo. Eu sei que vocês estão aqui, como eu também, porque nós queremos agradar a Deus. Nós queremos fazer aquilo que somente os filhos de Deus podem fazer, que é buscar a face de Deus, buscar a santidade. E buscar a santidade também é uma das nossas respostas que nós estamos dando para Deus. Outra resposta muito importante, irmãos, é manifestar o verdadeiro amor, um amor não fingido, um amor não só de palavras. Às vezes, as ações podem não condizer com o verdadeiro amor, porque existem ações que se faz para aparecer, para mostrar que está fazendo algo. Não é isso. O verdadeiro amor, ele vem daqui de dentro. O verdadeiro amor é Deus manifestando o amor dele em nossas vidas. E esse amor dele influenciando as nossas vidas para amar os irmãos. Então, irmãos, eu posso dizer para vocês com propriedade, quando nós olhamos para as Escrituras e quando nós desejamos fazer aquilo que agrada ao Senhor e procuramos fazer com que nós venhamos ter a Bíblia como um espelho para nos moldar, nos transformar e cumprir as Escrituras, quem se alegra somos nós também, irmãos. Nós alcançamos alegria em tudo que fazemos. Eu posso afirmar para vocês, tudo que vem de Deus é bom e perfeito. Tudo que vem de Deus para nossas vidas é para fazer-nos pessoas felizes. Isso eu posso afirmar para vocês com experiência própria. Eu era um homem feliz. Eu era um homem que vivia ouvindo música de sofrimento, para chorar minhas mágoas. Eu era um homem triste demais, gente. Eu era chato. Bebia minha cerveja. Eu passava, as pessoas me viam como um filósofo chato, que eu começava a filosofar, mas só sofrimento, só tristeza. E quando eu conheci Jesus, tudo isso mudou, gente. Quando eu conheci Jesus, o buraco que eu tinha aqui dentro foi preenchido. E eu creio que também na vida dos irmãos é assim que Deus faz. E eu posso dizer que, como eu falei, que nós nos alegramos tudo que fazemos. Mas eu posso dizer para vocês, tudo que fazemos em benefício do reino. Tudo que fazemos em benefício das pessoas. Deus me chamou para amar pessoas. Deus me chamou para ajudar pessoas a encontrá-lo da maneira que eu o encontrei. Deus entregou na vida de cada um de nós, irmãos, talentos. Mesmo que talvez vocês não conheçam, ou não teve a oportunidade de
manusear esse talento que Deus entregou nas suas mãos, mas Deus, por certo, entregou a cada um de vocês, como também em minhas mãos. E esse talento não é para ficar guardado, esse talento é para a gente manifestar ao mundo. Esse talento era para multiplicar o reino de Deus, promover vida, promover mudança, promover esperança na vida das pessoas. Isso é porque nós somos especiais? Não. Nós só somos especiais porque Ele nos fez. Ele nos fez seres especiais. A Bíblia fala que nós somos as primícias da criação. Ele nos escolheu como as primícias, como aquilo que tem de melhor. A Bíblia fala que quando Ele fez tudo que existe, Ele disse que era bom. Mas quando Deus constituiu o homem, Ele disse: é muito bom. E nós, entendendo esses princípios que Ele entregou também em suas mãos, talentos, você precisa estar de pé, irmãos. Você precisa estar de pé para fazer aquilo que Deus está tocando nas suas vidas. Eu sei que tem irmãos aqui, Deus está falando comigo, que Deus incomoda a sua vida, para você manifestar o talento que Deus entregou nas suas mãos. E você está fugindo daquilo que Deus escolheu, gente. Não faça isso. Não faça isso. Deus tem você como algo muito especial, muito importante na obra de Deus. Tem vidas que se converterão, serão salvas através da sua vida. E a Bíblia fala que se você não se manifestar e essa vida se perder, for para o inferno, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar o sangue dessa vida de você. Então para de dizer que você não é capaz. Para de dizer que você não está preparado. Para dizer que você não foi qualificado. Para dizer que você está fraco. Para dizer que você conhece pouco a Bíblia. Se conhece pouco, busque conhecer mais. Mas Deus, quando me usou para evangelizar, eu conhecia nada, quase nada da Bíblia. Vocês já pararam para perceber que o novo convertido tem um fogo ardendo dentro do coração deles? E por mais que ele conheça um pouco as Escrituras, se mandar ele no presídio evangelizar, eles vão. Se mandar eles ir no prostíbulo, eles vão. Se mandar no hospital, ainda com muita dificuldade, de entrar no hospital, eles dão um jeito e vão lá evangelizar. Porque existe paixão, fogo. E é isso que nós precisamos resgatar nas nossas vidas. A chama do primeiro amor. A chama da primeira alegria, da primeira sensação, de quando você sentiu Deus perto de você, dentro de você. Algo que nada foi capaz de fazer você se alegrar. Que eu posso dizer, irmãos, eu e minha esposa, nós vivemos o Evangelho ela nasceu no Evangelho. Eu me converti já velho, mas já tem por volta de 25 anos. Mas houve tempo, eu confesso, houve tempo que nós estávamos na igreja, dentro da igreja, desviado. Não porque nós estávamos aprontando lá fora, não, porque nós estávamos desviados do propósito de Deus nas nossas vidas. Eu confessei na célula que Deus tocou na minha vida aqui, num dia de terça-feira como esse. O pastor estava pregando,
o Espírito Santo no meu coração veio com um sentimento, porque Deus se manifesta dessa maneira comigo. Eu tinha comprado, eu gostava, o pastor sabe disso, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu gostava de soltar pipa, só que estava me atrapalhando, gente, estava atrapalhando na minha comunhão com Deus, com a minha família. Eu ficava em casa desesperado, olhava para o templo para ver se estava chovendo, olhava para o templo se estava ventando, olhava para o céu se tinha as pipas no céu. E nessa semana que eu falei, dessa terça-feira, eu tinha encomendado, eu tinha acabado de pegar 30 pipas de 2 modelos diferentes. Eu já tinha encomendado uma palha de linha, junto com meu irmão. No dia que Deus falou comigo, entrega tudo para o seu irmão. Eu fiquei o culto inteiro chorando, irmãos. Eu fiquei o culto inteiro chorando. É possível você estar aqui atrapalhando, impedindo o agir de Deus na sua vida. O que é que está atrapalhando Deus falar com vocês, irmãos? O que é que está impedindo de Deus usar a sua vida? Amém? Vocês entenderam bem? Não existe pretexto, não existe desculpa. Não existe. Deus precisa de um coração quebrantado. O pastor falou também aqui, brincando com o Cadu. Cadu falou que na célula dele que os meninos precisam levar para a célula Bíblia, caderno e caneta. BCC. Aí o pastor completou com 2 letras também. CQ. Aí ele não entendeu, o pastor explicou. Bíblia, caderno, caneta, coração quebrantado. Deus só quer isso aqui. Só precisa de um coração quebrantado para transformar a vida de vocês. Deus só precisa disso. Deus só precisa disso para usar a vida de vocês, para alcançar muitas vidas lá fora. Eu sei que muitas pessoas são tímidas, mas se vocês estiverem com o coração ardendo de paixão pelas almas, ardendo de paixão pelas coisas do reino, ardendo de paixão em cumprir os propósitos de Deus na sua vida, eu afirmo para vocês que nem a timidez vai impedir você evangelizar alguém. Nem o medo, nada. Vocês entendem? Amém. Então, irmãos, esta é a noite de você mudar, dar uma reviravolta na sua vida. Amém? Essa é a noite de você lembrar e meditar naquilo que Deus está falando com você, naquilo que Deus deseja que você realize. Então, nesta noite, vem aqui no altar, se ajoelhe diante do Senhor. Não é de mim não, não é diante do pastor não, não é diante da igreja não, é diante do Senhor. Confesse seus pecados, entrega a Ele a sua vida, faça um voto com Deus, de que você vai fazer aquilo que Ele te chamou. Ele te chamou, Ele te comissionou, Ele te escolheu para fazer uma grande obra. Você pode ser um instrumento de Deus para alcançar milhares de pessoas. Hoje em dia, a pessoa usando um celular pode alcançar o mundo inteiro. Mas quantos se predispõem a colocar a sua vida diante de uma câmera de celular e falar algo de Deus? Quantos se dispõem a isso? Eu sei que não é todos, mas Deus usa todas essas coisas.
Deus pode estar usando um vídeo para impedir que alguém venha cometer suicídio. E a Bíblia fala que o suicida não herdará o reino dos céus. O suicida, quando ele faz algo desse jeito, ele perde toda a oportunidade de Deus de resgatá-los do inferno. E talvez vocês vão ser aquele instrumento de Deus para impedir que essa vida venha perecer no inferno. Amém?